Neste momento, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Terceira parte do verso 20. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Amém? Olha, essa passagem fala do rei Josafá. Contra o rei Josafá veio uma grande multidão, veio um inimigo muito mais numeroso e poderoso para atacar Josafá. E fala aqui que Josafá temeu muitíssimo, porque ele não tinha recursos para lutar contra toda essa gente, essa grande multidão. Aí ele ficou desesperado, ficou triste, ele foi questionar Deus, foi ficar indignado consigo mesmo. É o que as pessoas geralmente fazem, muitos estão indignados com Deus, outros estão questionando Deus, mas por que esse problema? Por que vê essa grande multidão? E ficam balançando a mente para lá e para cá. Mas nós devemos, a palavra de Deus nos ensina, buscar a solução certa na pessoa certa, em que pese você está envolto com uma grande questão, com um grande problema. Então aqui Josafá estava com um grande problema. E ele, o que ele faz? Ele ora. Diga comigo, ele ora. É o que nós devemos fazer. A Bíblia nos ensina. Porque Davi falou assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Olha bem, ele não está olhando o problema, não está olhando a grande multidão, não, ele vai e fala com Deus, ele fala com Deus, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aí ele fala assim: nosso Deus, acaso não executarás Tu o Teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão. O que ele estava aqui? Qual era o problema? O problema é muito maior do que ele podia resistir. Ele não podia vencer com as suas próprias forças. Ele não podia vencer com os seus próprios recursos. Aí as pessoas com um grande problema ficam buscando solução em outras fontes. Outros se entristecem, outros amaldiçoam a si mesmos, amaldiçoam os outros, se levantam contra Deus, falam de Deus, contra Deus, e questionam Deus: por que você deixou isso, Deus? Mas o procedimento não é esse. As Escrituras nos ensinam como nós devemos nos portar. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue e carne. Então, hoje nós devemos lutar contra pessoas, e nem com a força do nosso braço, e nem contar com as nossas habilidades, porque a peleja espiritual, ela não se vence com recursos humanos. Então ontem falávamos de guerra espiritual, e muitos achando que eles têm que lutar e vencer com as suas próprias forças, seus próprios recursos. Não, o que deve ser feito é buscar em Deus. Em Jeremias, capítulo 33, 3,
ele diz assim: clama-me a mim e responder-te-ei, revelar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha bem, ele está falando o quê? Clama-me a mim, quer dizer, e Jesus falou o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está falando que nós devemos ir ao trono da majestade, ao trono de Deus. Nós devemos falar com Deus. Moisés estava diante do mar com a grande multidão apertando ele, e ele, no maior aperto que o homem pode passar, 3 milhões de pessoas cobrando dele: você tirou nós de lá, Moisés, e nos trouxe para cá para morrer aqui. E ele: ai, o que eu faço, o que eu faço? Aí Deus mandou uma palavra: diga ao povo que marche. Deus trabalha liberando uma palavra. Então aqui para Josafá no aperto, a questão era séria. Ele vai diante de Deus, clama a Deus, ora a Deus, e fala assim: eu não tenho força para resistir, Senhor. Aí Deus manda uma palavra, e a palavra de Deus é a solução para a questão dele. E nós devemos buscar a Deus até recebermos uma palavra. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos e devemos então buscá-la. Não é pela força nossa, não é pelas habilidades, pela inteligência nossa que nós vamos vencer as situações adversas da vida, e nem essa guerra espiritual. Não. Lá em Zacarias, no livro de Zacarias está escrito, não é por força nem por poder, é pelo meu Espírito. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele vai ajudar, ele é ajudador. Você buscando ao Senhor, colocando diante dele a questão, ele vai te dar uma resposta, ele vai te dar uma palavra. E como ele falou para Pedro: Pedro, lança a rede, Pedro. Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegou nada. É isso que muitos de nós andam fazendo. Você anda pescando com o seu próprio recurso, sem direção, questionando, chorando, lamentando, colocando culpa em Deus, sendo que, aí Pedro lança a rede, Pedro, do lado direito do barco. Aí Pedro falou assim: senhor, pescamos a noite inteira e não pegou nada, não tem peixe aqui não, essa noite se esconderam. Aí ele fala o seguinte, mas ele fala o seguinte: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E vieram tantos peixes que rompiam-se as redes. Aquilo que você está lutando para solucionar na sua vida, você só precisa de uma palavra de Deus. Quem pode glorificar a Deus? Você recebeu a salvação como? Você pode lembrar? Você pode voltar no tempo? A Bíblia diz: eu não esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor fez na minha vida. Foi quando você ouviu uma palavra. Não é um versículo que te pegou? O ministério, quando Deus chama, ele vem sobre uma palavra liberada de Deus. Não queira fazer as coisas sem uma palavra liberada de Deus para você. E como liberar a palavra?
Como essa palavra é liberada? Comunhão com Deus, crendo que Deus dará a resposta, crendo que Deus sabe todas as coisas e que Deus é dono de tudo e é a maior autoridade, a autoridade máxima do universo. E o que Ele fala, os montes tremem, se derretem como cera. A palavra dele faz dar cria às corças, né? Diz lá. Então, olha bem, isso é uma revelação. Isso é uma chave de Deus para nós. É uma chave de Deus para você. Está com um problema? Busca o Senhor. Sem fé, e você só vai buscar a Deus se você crer na palavra de Deus. Se nós não cremos na palavra de Deus, nós não vamos receber a palavra específica para a questão que está nos atingindo. Então, falávamos ontem a respeito de uma guerra espiritual. Você só pode fazer se você tiver a revelação de Deus, se você tiver uma palavra de Deus sobre a sua vida e sobre aquela situação. A nossa mente não é capaz de vencer um inimigo, porque esse inimigo tem mais de 10 mil anos. Ele sabe muita coisa, ele só não sabe mais que Deus. E nessa peleja espiritual, nós devemos buscar a orientação do Espírito Santo, que é o ajudador, porque Deus deu ele para nós. Sem o Espírito Santo você não vence. Agora, o que acontece é que muitos, por soberba própria, né, por presunção, né, eu sou de Deus, eu vou fazer. Não, você não faz. Você vai apanhar, decepcionar. Você precisa de uma palavra. E quando as Escrituras dizem que aqueles que creem em mim, Jesus falando, não serão confundidos e nem envergonhados. Então não tem isso de você ficar envergonhado, não tem isso de você entrar numa peleja e sair derrotado, não tem. Mas o que é necessário, o que é fundamental, o que é indispensável é buscar a Deus. Como buscamos a Deus? Você já sabe. Intimidade com Deus, oração com Deus, andando com Deus, meditando dia e noite na palavra de Deus, orando sem cessar, orando em espírito e em todo lugar. O que nós precisamos, que você precisa, é de uma palavra liberada por Deus para a tua vida. Então, essa palavra de Josafá, Josafá, você não vai ter que guerrear, não. Você não vai ter que pelejar, não. Ontem na administração, um dos caras apertar, eu vou ter que fazer. Não, você vai ter que buscar a Deus. Vou lutar com o diabo? Não, você vai buscar a Deus. E Deus vai liberar uma palavra. E essa palavra é o selo da vitória em toda e qualquer situação na sua vida. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus? Amém? Ficou mais leve, né? Diga ao fraco, sou forte. Por quê? Nós somos fracos, mas com Deus, em Deus e por Deus, pela orientação, direção do Espírito Santo e por liberação de uma palavra que Deus assim fez, liberou a palavra para nós. Aí nós nos tornamos fortes.
Porque aí nós estamos junto, reinando junto com Cristo Jesus nas regiões celestes. É a região do Espírito. E o que governa é o Espírito. Então, não preciso que o Senhor entre em minha casa, não está lá? Não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Manda uma palavra. Olha aí, olha Deus ensinando nós. Manda uma palavra. Vai e seja como você quer. Uma palavra muda a tua história. E eu posso dizer que uma palavra que Deus já liberou para a sua vida já mudou a sua história. Glória a Deus. Não é pelo muito falar. Amém? Deus te abençoe. Conheça as Escrituras. Conheça a palavra de Deus. Seja curado em nome de Jesus. Receba a tua cura em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Eu libero uma palavra conforme a palavra de Deus. O Senhor Jesus te sara, te livra, te liberta. Abre os teus olhos para ver, os seus ouvidos para ouvir. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.